Pergunta da Raíssa. O trabalhador motorista que se envolve em acidente de trânsito perde seus direitos se for culpado pelo acidente? Essa pergunta é muito interessante, muito inteligente. E muita gente deve ter essa mesma dúvida, né? Quando é um trabalhador motorista que sofre um acidente e ele, o motorista, tem a culpa pelo acidente, isso faz com que ele, o trabalhador, perca qualquer direito à indenização da sua empregadora? Eu vou responder isso nesse vídeo para você. Sou o Vander Medeiros, advogado e professor de Direito. Numa situação como essa, em que o trabalhador é que causou o acidente, a responsabilidade dele no acidente não tem dúvida nenhuma. Aquela pessoa que, por exemplo, ele invadiu o sinal vermelho, bateu no carro de outrem, aquele terceiro que sofreu o acidente terá direito a ser indenizado pela empresa que emprega aquele trabalhador. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Mas e o trabalhador? Ele também, por ter dado causa ao acidente, perdeu a chance de ter qualquer indenização da empresa? A resposta para isso é depende. Porque ele poderá ter dado causa ao acidente, mas quando você olhar as razões por qual ele deu causa a esse acidente, você poderá identificar uma culpabilidade da empregadora. Como assim, Vander? Simples. O que motivou a que ele tenha invadido aquele sinal vermelho? O veículo que ele estava dirigindo não tinha freio. O veículo fornecido pela empregadora tinha um defeito. Veja que nesse caso, perante o terceiro, fica como se o trabalhador fosse o causador do acidente, porque foi ele que invadiu o sinal vermelho. Mas quando você desce para ver a relação trabalhador-empregador, você percebe que o empregador também tem culpa por ter entregue para o trabalhador um veículo em más condições de trafegabilidade. E por conta disso, o trabalhador terminou invadindo o sinal vermelho e causando acidente. Então, não necessariamente, se o trabalhador deu causa ao acidente de trânsito, por isso ele não tenha nenhum direito, nenhuma indenização a receber da empresa. Tem que se olhar, analisar bem detidamente qual foi a razão pela qual aquele trabalhador deu causa ao acidente. Se a razão pela qual ele deu causa ao acidente tem alguma culpabilidade da empregadora, então ainda assim ela terá que indenizar tanto o terceiro que foi lesionado por aquele acidente, quanto ao seu trabalhador que, por conta da culpa do empregador, acabou causando aquele acidente. Imagina uma outra situação que o trabalhador dormiu no volante e invadiu o sinal vermelho e causou um acidente de trânsito. Aí você vai checar por que ele dormiu no volante, porque ele estava trabalhando há várias horas extras, trabalhando sem parar muito além da jornada de trabalho por obrigação da empregadora. Tá aí, mais um fundamento de responsabilidade da empresa. Então, cada situação concreta vai dizer se o trabalhador, mesmo tendo causado acidente, ainda assim ele terá direito a ser indenizado do empregador ou não. E se você tem uma pergunta interessante como essa, deixa aqui nos comentários desse vídeo. E ainda, se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e nos siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.